Olá, meninos e meninas do terceiro ano. Vamos para a nossa atividade de hoje de língua portuguesa. No livro Apes, começaremos nova unidade agora, unidade 5, e o gênero textual que a gente vai estudar nessa unidade é carta pessoal. Vocês vão começar fazendo a leitura de um texto e em seguida vamos interpretar esse texto também. Páginas 92 e 93, temos aqui o gênero textual que vamos trabalhar, e página 94 e 95 vocês vão fazer leitura e depois interpretação, ok? Vamos lá, o texto de hoje, o gênero textual é carta pessoal. Vamos começar fazendo a leitura desta carta pessoal. Olha o título, Carta de Horroroso. 13 Chaminés, Campo das Urtigas, dia 15, névoa-feira. Caro tio Macabro, você sempre me disse que, se eu tivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, estou com um problemaço. Ajude-me. Minha bruxa não quer ser bruxa. Ela se recusa a gargalhar como bruxa, não quer montar em vassouras, não usa pernas de sapo, olhos de salamandra, asas de morcego em nossas poções e não quer saber de assustar as crianças. Só pensa em fazer compras, assistir à TV e fazer amizades com não bruxos. O que devo fazer? Seu sobrinho horroroso será mago de Bragança B. PS. O nome dela é Hilda Bruxilda, apelido HB. E aqui tem uma foto de horroroso. Então, veja que esta é uma carta pessoal. Primeiramente, você coloca a localização, ou seja, de onde você mora. Então, horroroso começou escrevendo a cartinha dele, colocando lá em cima onde ele morava, que era em 13 Chaminés, Campo das Urtigas, e o dia 15, o dia da semana, segunda-feira. Então, precisa identificar isso na carta. Em seguida, ele começou a falar para quem ele estava escrevendo. Então, horroroso estava escrevendo para o tio Macabro. Quem é horroroso? Horroroso é este gato aqui. Horroroso, ele é o gato de uma bruxa. Só que essa bruxa não quer mais ser bruxa e ele resolveu escrever uma carta para o tio Macabro pedindo ajuda. Então, aqui, tio Macabro, ou seja, a saudação, e depois, caro tio Macabro, a saudação e depois a cartinha. No final, ele assina, olha, seu sobrinho horroroso será mago de Bragança. Então, tem algumas questões que vocês precisam se perguntar. Quem é horroroso? Horroroso é esse gatinho aqui, ó, o gatinho da bruxa Hilda Bruxilda. E ele está escrevendo, se comunicando com quem? Com o tio Macabro. Por quê? Porque ele tem um problemão, ou seja, um problemaço, como diz ele, que a bruxa Nilda, aliás, a bruxa Hilda, não quer mais ser bruxa. Então, o assunto principal desta carta é o quê? É horroroso pedindo ajuda ao tio sobre o que deve fazer para a bruxilda voltar a ser bruxa. Então, ó, ele pergunta ao tio o que deve fazer para a Hilda Bruxilda voltar a ser bruxa. Este é o assunto desta carta, ok? Agora vamos para a página 95 para fazer a interpretação desse texto. Na página 95, nas questões de
1 a 4. Antes, no comecinho da página, eu começo falando um pouquinho sobre quem é a autora maravilhosa, sul-africana, que escreveu a historinha do Horroroso. Em seguida, nós temos a interpretação de texto. Atividade, questão 1. Quem é horroroso? Quem é horroroso? É a bruxa? É o gato da bruxa? Ou é o tio macabro? Quem é horroroso? Você vai escrever aqui quem é ele. Com quem ele se comunicou? Questão 2. Com quem ele se comunicou? Ou seja, para quem ele escreveu a carta? Você vai escrever aqui. 3. Qual é o problemaço enfrentado por Horroroso? Qual é o problema que ele fala aí na carta? Então, você vai escrever aqui qual é este problema que ele está enfrentando. E na questão 4, você vai escrever, você vai dizer qual é o principal assunto dessa carta. Qual é o principal assunto? Ele escreve essa carta para quê? Então, aí você vai escrever qual é o assunto, ok? Vamos para a mesma página, só que questão 5 agora. Na questão 5, vamos reler este trecho. 13 chaminés, Campo das Urtigas, dia 15, névoa-feira. Questão A, você vai ligar um quadrinho, esses 3 quadrinhos, a esses 2 quadrinhos. Tá? Então, aqui nós temos o local, ou seja, o lugar de onde o Horroroso está escrevendo, e temos também o dia e o mês da semana em que a carta foi escrita. Então, você vai ligar 13 chaminés, é o que? O dia do mês e da semana, ou é o lugar de onde o Horroroso está escrevendo? Dia 15, névoa-feira, é o dia do mês, da semana, ou é o lugar de onde ele escreve? Aí você vai ligando, tá bom? Campo das Urtigas, é o lugar de onde ele escreve ou é o dia do mês e da semana? Então, são 3 e 2. Então, você vai ligar. Alguns desses quadrinhos vão ser ligados para um quadrinho desse só, tá bom? Então, vai ligar cada um deles a informação corretinha. E para finalizar, na questão B, uma pergunta para você pensar. Essas informações do início da carta são verdadeiras? Isso aqui, ó. Você acha que isso é verdade? Né? E essas informações? Névoa-feira. O que existe dia da semana chamado névoa-feira? Então, você acha que é verdade? Por hoje é só, meus amores. Um beijo e até a próxima aula.